Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos recontar um pouquinho da sua história e analisar a sua situação econômica e financeira, já que saiu o balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022 e vamos trazer para vocês as informações atualizadas dessa empresa. Eu digo recontar até porque essa empresa já passou aqui pelo canal, então estamos atualizando as informações. Mas antes até de falarmos dessa empresa, eu quero convidar vocês aqui para uma reflexão. Naturalmente que todo mundo tem o seu cartão de crédito, né? E dentro desse seu cartão de crédito, você já pensou a hora que você passa seu cartão de crédito numa maquininha, quantas comunicações existem dentro desse processo? Então existe uma comunicação de você com a loja, de você com o banco, da loja com o banco, com a bandeira do cartão, com o sistema antifraude que está dentro dessa operação. E tudo isso aí leva quanto tempo? 5 segundos, 7 segundos, 10 talvez, né? Então tudo isso de uma forma muito rápida são estabelecidas diversas comunicações dentro desse processo aqui. E a empresa que nós vamos retratar atua justamente dentro desse segmento nas operações envolvendo os meios de pagamento, nas transações envolvendo meios de pagamento. Estamos falando aqui da CSU Digital SA, né? Mas para que possamos entender o que é a CSU e tudo aquilo que ela faz, a gente naturalmente tem que recontar um pouquinho da história. E a história da CSU, ela começa através de um garoto, do Marcos Ribeiro Leite. O Marcos Ribeiro Leite, ele começa a sua trajetória profissional como estagiário da Credicar, lá nos anos 90 ainda. Aí como estagiário, na sequência, devido à sua competência e sua capacidade, acabou sendo efetivado. E ao ser efetivado, começou a assumir outras posições dentro da Credicar, até que com 28 anos de idade, ele já era vice-presidente da Credicar aqui no Brasil. Então vejam, né, toda a capacidade e a competência do Marcos Ribeiro Leite. Só que chega num determinado momento da sua vida, ele resolve empreender, e aí sai da Credicar e resolve montar a sua própria empresa, que era a CSU Card System. Isso no ano de 1992. Qual era o objetivo da CSU Card System? Ser uma empresa de terceirização das operações envolvendo meios de pagamento. Então ela passa a prestar serviços para outras empresas envolvendo todas essas transações. Lá na década de 90, os cartões de crédito, que eram praticamente, estávamos começando aqui com esse sistema de cartão no Brasil aqui, ainda era muito incipiente. Os cartões, eles não tinham como se fosse assim, um patrocinador do cartão, né? O cartão era das bandeiras. E aí, na sequência, os próprios bancos passaram a emitir seus próprios cartões, né? Então, aí você tem o cartão do seu banco, você tem o cartão da sua loja, você tem o cartão do seu clube de futebol, enfim, você tem o cartão de futebol ali com uma determinada marca. E a CSU, ela fazia toda essa operação da geração dos cartões de crédito para os diversos estabelecimentos. E com isso, então, foi fazendo parceria com diversas lojas, diversas empresas dos mais variados setores. E nessa ampliação toda, chega no ano de 2000, vai ampliando a sua participação com a criação também da CSU Control, mais voltada para análise de crédito e de cobrança, e daí na sequência também monta mais uma empresa que é a Telesystem. A Telesystem daí era voltada para a terceirização de call center para bancos e para demais estabelecimentos. E monta também a Market System, que justamente seria uma plataforma de relacionamento e de fidelização entre as empresas e o seu público-alvo. E com isso, a CSU Card System ela começa a crescer. E ao crescer, ela se transforma aqui na maior operadora, maior processadora de cartões de crédito da América Latina, processando cartões de crédito para as bandeiras mais conceituadas, Visa, Master, América. Chegando no ano de 2006, eles fazem o IPO e se transformam numa sociedade anônima de capital aberto. E com isso, a empresa continua investindo cada vez mais em tecnologia, investindo em qualificação de mão de obra, justamente para poder crescer no segmento que exige muita pesquisa e muito investimentos em tecnologia. Tanto que no ano de 2021, a CSU ela já cria também mais um braço, que é a Blue Sea, que justamente o que seria essa função da Blue Sea Technologies? Era poder operar também para outras empresas, fintechs, para empresas, para elas terem o seu próprio banco digital. Então, se você tem a sua empresa que faz diversas operações
como além de atender o seu cliente, financiamento do seu cliente, venda de consórcio, venda de seguros, enfim, outros serviços que você presta para o seu cliente, você pode transformar a sua empresa também num banco digital, né? E esse banco digital, você não precisa montar toda a estrutura de um banco digital. A estrutura já está pronta, basta usar a estrutura desenvolvida pela CSU. Então a CSU, ela criou todo um mecanismo, toda uma tecnologia para que as próprias empresas possam ter o seu próprio banco digital. E agora, mais recentemente também, a Bluesea monta um escritório de representação em Miami, nos Estados Unidos, mas com o objetivo de atender o público do Brasil que mora ou que tem operações dentro dos Estados Unidos. E ao chegar nos Estados Unidos, que seria mais uma operação para o seu próprio público, percebeu que existe toda uma oportunidade de crescimento gigantesco nos Estados Unidos, mas tudo isso ainda é campo de hipóteses ainda que podem ocorrer. Então, é uma empresa que ela vem aqui justamente investindo em tecnologia, investindo em qualificação de mão de obra, justamente para dentro de um setor com uma possibilidade de crescimento gigantesco. Até falando aqui na CSU Digital, que eu falei agora há pouco de CSU Card System, só lembrando que no ano de 2022 trocaram o nome de CSU Card System, a empresa passa a ser chamada de CSU Digital, justamente para poder ter uma abrangência maior dentro de todo esse segmento digital aqui. Mas quero fazer aqui, antes de passar aqui o balanço para vocês, quero fazer aqui um agradecimento muito especial ao Pedro Alvarenga. Pedro Alvarenga, diretor de relação com investidores da CSU, que nos atendeu de forma muito receptiva, nos esclarecendo aqui algumas dúvidas que nós tínhamos a respeito da empresa. Então agradeço imensamente ter sido acolhido por você, Pedro, e também pela sua equipe. Lá pelo João Bruno Silveira, também muito obrigado, João Bruno, pelo convite aí e pelo prazer dessa reunião que nós fizemos aí para trocar informações, e também do Fernando de Souza Santos, também aqui eu mando meu grande abraço, e a todo o pessoal aí da CSU que me atendeu prontamente aí, porque quando a gente vai fazer todo esse trabalho de análise das empresas e pesquisa das empresas, naturalmente que você tem que pesquisar diversas informações. E a CSU me acolheu prontamente aí em todas as dúvidas que eu tinha, em todas as informações que eu precisava obter, para poder repassar essas informações para vocês de forma mais correta possível. Então, a todo o pessoal da CSU, em especial ao Pedro Alvarenga, vai aqui meu grande abraço. Mas vamos trazer então agora as demonstrações contábeis da CSU de 2019, 2020, 2021 e agora o balanço de 31 de dezembro de 2022 para, através dos números, entender o que é a CSU Digital. Então, vamos aos números. Então, como falei para vocês, aqui estão as demonstrações contábeis da CSU Digital, referência a 2019, 2020, 2021 e agora do dia 31 de dezembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a CSU. Lá no ano de 2019, a empresa tinha aqui um ativo total, que são todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa, totalizando 495 milhões de reais. Naturalmente que essa empresa, por envolver tecnologia, ela vai ter aqui um intangível, que são os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico bastante significativos, 227 milhões de reais. As imobilizações, agora toda a estrutura de funcionamento da empresa, totaliza 119 milhões de reais. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro, 133 milhões. Aqui estão os recursos que fazem toda essa estrutura aqui funcionar. 133 milhões de reais, o equivalente a 26,9% de todo ativo. Lá no ano de 2019, a CSU tinha em caixa 28 milhões de reais. Contas a receber 82 milhões e os estoques aqui, naturalmente, que são estoques de uso e consumo da empresa, não são estoques destinados à venda. Então, quer dizer, o capital de giro acaba se restringindo ao caixa equivalentes e ao contas a receber. Chegando no ano de 2020, a CSU aumenta um pouco o seu tamanho e vai para 539 milhões de reais. E o capital de giro vai para 161 milhões com 29,9%. Caixa equivalente aumenta, a posição de caixa sai de 28 para 83 milhões e o contas a receber apresenta aqui uma queda fechando com 59 milhões de reais. Chegando aí em 2021, a empresa agora é de 569 milhões de reais e dos 569 milhões, o capital de giro praticamente estável aqui na faixa de 166
milhões de reais, 29,3%. Permanece estável o caixa, 83 milhões, e aqui uma pequena elevação no contas a receber, fechando com 67 milhões. Fechando agora 2022, em 31 de dezembro, a CSU agora é uma empresa de 607 milhões. E dos 607 milhões, o capital de giro pula para 182 milhões, com 30%. Então reparem que o capital de giro ele vem mantendo aqui uma estabilidade, depois de um crescimento aqui de 2019 para 2020, ele vem mantendo uma estabilidade que é entre 29% e 30%. O volume de dinheiro em caixa também vem mantendo uma estabilidade na faixa de 83 e agora 86 milhões de reais. E o contas a receber subindo aqui gradativamente, fechando em 76 milhões. Mas o que chama atenção na CSU é justamente uma empresa que ela vem crescendo. 495, 539, 569, 607 milhões. E esse crescimento, além de ter ocorrido aqui uma parte no capital de giro, ocorre aqui nos investimentos que a empresa vem fazendo, principalmente aqui no intangível, 227, 241, 262, 288, que é justamente toda a parte de pesquisa e de desenvolvimento que a empresa vem apresentando, se preparando aí justamente dentro de um setor que exige bastante inovação, né? E aí, consequentemente, a empresa vem investindo bastante nesse processo de inovação. Olhando agora o endividamento da empresa, que é visto aqui pelo passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento. Lá em 2019, a dívida total da CSU era de 238 milhões, que em comparação com os 495 milhões de ativo, correspondia a 48,1%. Então, o total da dívida da CSU de 48% de todo o seu patrimônio. No ano de 2020, a dívida, apesar de ser crescimento nominal aqui indo para 247 milhões, o peso da dívida reduziu para 45,9%. Em 2021, a dívida recua para 226 milhões e o peso da dívida é 39,8%. E fecha agora em 2022 com uma dívida em valores nominais estáveis em 225 milhões, né? Porém, o peso da dívida menor, 37,1%. Então, o que nós observamos da CSU? É justamente uma redução de endividamento, que de 48 cai para 46, para praticamente 40, para 37%, uma empresa que vem reduzindo cada vez mais o seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela CSU, temos aqui a demonstração de resultados do exercício, onde vamos ver qual é o resultado produzido pela CSU ao longo desse período. Lá em 2019, ela tinha um faturamento de 423 milhões. Em 2020, sobe para 456 milhões. Em 2021, 514 milhões. Em 2022, 537 milhões de reais. Então, o faturamento ele vem aqui, ó, passo a passo, ele vem numa crescente. Mas mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? Quanto que a CSU gera de resultado? 26 milhões foi o lucro líquido gerado em 2019, 46 milhões em 2020, 60 milhões em 2021 e 73 milhões no ano de 2022. Então, o que nós observamos? Que, assim como o faturamento ele vem crescendo passo a passo, o lucro também da empresa vem crescendo passo a passo. E outro item que chama atenção, que daqui a pouquinho nós vamos ver no gráfico, é esse indicador aqui, ó, esse 6,3% que aparece aqui. O que é esse 6,3%? É a margem. A margem, o que é essa margem? De tudo aquilo que a empresa vende, ela tem um custo, ela tem uma despesa, ela tem um resultado financeiro, ela tem os impostos. E o que sobra é o lucro, que em relação à venda nos dá a margem, quanto que sobra de tudo aquilo que a empresa produz de receita. 6,3%. A margem sobe para 10,2%, sobe para 11,8%, sobe para 13,7%. Então, quer dizer, além de ter um crescimento de faturamento, ter um crescimento de lucro, ela está tendo cada vez mais uma melhora nas margens proporcionadas dentro da atividade da empresa. Mas vou trazer aqui outros números para vocês relacionados à situação financeira nesse quadro, onde temos ali a liquidez geral. O que é a liquidez geral? Capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$1 de dívida, quanto que a CSU possuía de recursos para fazer frente a essa dívida. No ano de 2019, 62 centavos, aumenta para 71, aumenta para 79 e fecha agora 2022 com 0,87. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de 87 centavos. Quer dizer, ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento.
Claro que uma parte dessa dívida é de longo prazo, então nós vamos olhar a liquidez corrente. Já a liquidez corrente, que mede a capacidade de pagamento no dia a dia, ele sai com 0,96, vai para 1,16, 1,17 e 1,17. Então você vê ali uma estabilidade. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,17. Isso quer dizer o quê? Que ela tem recursos para fazer frente ao seu endividamento. É uma empresa que não tem aperto financeiro, porém, já dá para se observar que não trabalha com uma folga financeira, né? Então ela trabalha aqui com um índice bem equilibradinho de 1,17. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da CSU, que ela sai com 48% lá no ano de 2019, essa dívida cai para 45,9% em 2020, recua para 39,8% em 2021 e agora fecha 2022 em 37,1%. Então você vê ali numa escadinha o endividamento da empresa caindo, como a gente havia mostrado há pouco no balanço. Agora sim, nesse quadro aqui, são os índices de rentabilidade, sendo o primeiro deles ali a margem líquida, que eu acabei de mostrar para vocês na DRE. A margem ela sai de 6,3 para 10,2, para 11,8 e para 13,7. Então, a cada ano, a margem líquida da CSU vem apresentando um crescimento, fechando esse último ano em 13,7%. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da atividade. Ele sai com 5,4%, aumenta para 8,7%, aumenta para 10,6% e aumenta para 12,1%. Em relação a todo o investimento feito, a empresa gera um ganho de 12,1%. A rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico ali, agora estamos falando do acionista. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem as ações da CSU. 10,4% foi o ganho lá em 2019, 16% em 2020, 17,6% em 2021 e agora 2022, 19,3%. Ao ter as ações da CSU, os acionistas tiveram um ganho de 19,3% através dos lucros gerados pela empresa. Nesse outro quadro aqui temos também alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da CSU? R$ 9,14. Patrimonialmente, R$ 9,14. Porém, para você comprar uma ação da CSU, nesse último dia 30 de março, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam cotadas a R$ 9,50. Então, reparem que o valor da ação está um pouquinho acima do valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,04, que é o quê? As ações da CSU estão sendo vendidas com ágio de 4%. Lucro por ação, com base no último balanço, R$ 1,76 foi o lucro gerado por ação, o que dá uma rentabilidade da ação de 18,53%. Essa rentabilidade da ação é medida com base no valor de mercado. Portanto, ao comprar uma ação a R$ 9,50 e a empresa mantendo o lucro por ação de 1,76, irá proporcionar aos acionistas um ganho de 18,53%. Em 2022, a CSU distribuiu a título de dividendos 66 centavos e a relação preço/lucro fecha em 5,40. Isso quer dizer, ao comprar ações da CSU, os acionistas vão levar em torno de 5 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float. Praticamente 39% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, as ações que estão fora da mão dos controladores, e o tag along da CSU Digital é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, será garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os acionistas majoritários. Aproveito e trago para vocês também nesse quadro aqui, extraído, esse gráfico extraído lá do Google, para você ver como que vem se comportando o valor das ações da CSU. Lá em 2018, a ação ela começa ali com R$ 11,30 e ainda em 2018 ela despenca, vai para R$ 6,00. E aí ela vai, durante todo o ano de 2018 e 2019, trafegando entre 6, chegando até bater ali em R$ 7,00 durante todo esse período. Em 2020, aí ela começa ali a esboçar uma reação, atingindo ali o ponto mais alto ali com R$ 14,00. Mas só que na sequência a gente já tem a pandemia. E quando tem a pandemia, ela já cai para R$ 7,41. Você vai ver aquela queda bem praticamente no meio do gráfico ali. Passando aquele efeito inicial da pandemia, e aí também o que se observou, que as transações
feitas por internet, as transações financeiras continuaram ocorrendo até de uma forma bastante significativa, até porque parou a transação praticamente em dinheiro e passou a ser muita transação em cartão. Então, com isso, impulsionou também o valor das ações da CSU, que durante o ano de 2020 chegaram a bater em R$16, e entre 2021 ela dispara, atinge seu ponto mais alto, chegando a valer R$26,30 aproximadamente. Só que na sequência, quando vai chegando perto de 2022, as ações despencam. E aí elas caem ali na faixa de R$13, R$14. E aí ela vem durante todo o ano de 2022 nessa estabilidade. Começa 2023, as ações continuam ali numa tendência de queda, culminando com seu valor na faixa de R$ 9,50, nesse último dia 30 de março, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico aqui, você vê quando que as ações da CSU Digital tiveram seu maior valor, quando tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CSU Digital. Tá, então, mais uma empresa analisada, CSU Digital SA. Agora você já conhece a CSU Digital e como eu falei para vocês, são empresas que elas não estão numa mídia, são empresas que elas não são visíveis ao mercado, mas elas são imprescindíveis em todas as operações que ocorrem no mercado. Então, quando você faz um Pix, quando você passa um cartão de crédito, passa um cartão de débito, faz qualquer operação, ou quando você liga, entra em contato com o iFood para saber sobre o seu pedido, você na verdade está falando com a CSU Digital, que está fazendo esse trabalho para o iFood e para uma série de outras empresas. Então são empresas que elas não têm uma visibilidade dentro do mercado, mas elas são imprescindíveis. E assim como também elas não têm uma visibilidade no mercado, elas também acabam não tendo uma grande visibilidade dentro da Bolsa. Então, dentro da Bolsa, que vocês que acompanham o nosso canal aqui há bastante tempo, já devem ter observado aqui diversas empresas que aparecem no canal que você diz, pô, mas da onde que surgiu? Pô, não sabia que existia essa empresa. Então, exatamente dentro da B3, nós temos diversas empresas que elas também devem ser observadas, né? Então, são empresas que também não estão dentro dessa mídia, mas são empresas também que estão disponíveis para investimentos. Mas, claro que quando a gente fala aqui de investimentos, não é por uma bela história que seja contada, não é por uma simpatia que nós temos por uma marca ou por um produto. Ou comprar ações ou investir em ações, na verdade, você está entrando de sócia de uma empresa. Então, no mínimo, você tem que saber com quem você está se associando, mas principalmente saber como que está a situação financeira dessa empresa, como que está o seu endividamento e, naturalmente, se essa empresa é rentável, se ela lhe proporciona lucro ou não, né? Porque é isso que vai construir o seu patrimônio. Mas caso você também queira aprender todas essas ferramentas de análise, de entendimento, nós estamos com o nosso curso de Valuation, marcado para o dia 26 de abril, curso online, onde nós vamos estar juntos aqui por 3 horinhas, trocando informações a respeito de Valuation. O que é o Valuation? É como que nós avaliamos uma empresa, como que eu determino o valor de uma empresa e aí, consequentemente, como que a gente determina o valor de uma ação. E a partir do momento que você sabe o valor de uma ação, você vai poder verificar se ela está cara ou se ela está barata naquele momento ali. Então, na hora de fazer investimentos, então exige uma pesquisa muito maior, exige um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Para quê? Para que a gente possa investir de forma consciente, reduzindo o risco e ampliando as possibilidades e acerto para lá na frente podermos ter o nosso patrimônio cada vez maior. Para quê? Para que você possa ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.